Neste momento, ó Pai, a tua palavra diz, Senhor, que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, tu estás presente. Pai, eu creio que tu estás presente, não só porque aqui está esta multidão, ó Pai, é porque aqui tem gente que vem te adorar, papai querido. Aqui tem pessoa que vem, Senhor, sedenta, Pai, para ouvir a tua palavra nesta noite. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, o primeiro e o último lugar nesta reunião, ó Pai. Usa o teu servo poderosamente, Pai, com a palavra para a tua igreja nesta noite, Pai. Que nós seja dirigido pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Que a tua graça, Senhor, caia sobre nós aqui nesta noite. Abençoa teu filho, Pai. Direciona ele, Pai, com a tua palavra, Deus. Porque assim eu creio no poder da palavra. Amém, Jesus. Oi. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero com muita alegria saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer o pastor Melquisedeque, sua esposa, que tem nos acolhido de forma tão carinhosa. E vamos conceder mais uma vez a oportunidade de ministrar a igreja que está sob seus cuidados pastorais. É um privilégio. E eu fico muito grato a Deus por isso. Ontem, enquanto ministrava na cidade de Feiticeiro, depois de quase 15 minutos de mensagem, acabei me sentindo bastante bom, caindo na pregação, mas segurei firme, terminei, deu certo. Mas daqui para cá eu continuo tonto, realmente estou com uma certa dificuldade, mas isso não é motivo para não pregar. Se eu cair aqui, eu prego sentado, não tem problema. O importante é que a mensagem do Evangelho seja sentada. Então, os irmãos não se preocupem, estou falando que de repente eu estou bastante tonto. Já orei, o Senhor me quis curar. Pronto, Ele vai dar graça para que eu pregue tonto. A mensagem não ficando tonta ou torta, está bom demais. É isso que importa. Efésios capítulo 5, verso 18. Vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Jesus. Ora, eu quando era do mundo, bebia cachaça, tonto, brincava, namorava, dançava. Eu não posso pregar e fazer o que Deus toma. Não tem problema, a gente fecha Deus e Deus ajuda, né? Glória a Deus. Pode ficar sentado mesmo, eu vou repetir a leitura que foi feita. Eu sinceramente, irmãos, eu fico intimidado com o pastor Melquisedeque e com o evangelista Júnior. Eu sou bem mais novo que eles, né? Quer dizer, pelo menos o irmão Júnior, com certeza. O pastor Melquisedeque, não sei. O pastor Melquisedeque é bem novo, mas eles têm uma impetuosidade que eu fico intimidado, realmente um fervor e uma alegria muito grande na forma de que tu vai celebrar Deus, e eu fico muito motivado por isso. Vamos à leitura do texto, Efésios 5,18, assim nos diz o texto sagrado. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução ou dissensão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem pode ter glória a Deus? Pregar para uma igreja animada como essa e um som bom como esse é bem caminho andado. Que Deus me ajude a ser fiel à mensagem e a falar aquilo que está no coração dele para os vossos corações. Peço por favor vossa atenção. Vamos ouvir a palavra de Deus. A mensagem que eu trago é uma mensagem tipicamente expositiva. Então, se você quiser manter sua Bíblia aberta, a gente vai acompanhar alguns versículos, corroborando, fortalecendo a ideia central do texto que foi lido, e a gente vai ouvir Deus falar e nos ensinar. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, ou em Éfeso, orientando os irmãos que não se excedam no consumo do vinho. Era a bebida comum, era a Coca-Cola daquela época, e o vinho era comumente utilizado entre os cristãos na chamada festa do ágape, a festa do amor, né?
Todo domingo pela manhã eles se reuniam, geralmente nas catacumbas de Roma, que eram os cemitérios romanos no subterrâneo, para celebrar a festa eucarística, ou a festa da Santa Ceia, todo domingo pela manhã. E era uma festa realmente regada a vinho, principalmente a posteriori, que eles tinham a festa do amor, e aí tinha muito vinho, muito pão, muita comida. E parece que alguns cristãos estavam se excedendo no consumo, e aquela reunião que era para celebrar o amor, a paz, a unidade em Cristo Jesus, a comunhão com Deus, ela estava suscitando divisão, contenda, desentendimento entre os irmãos. E Paulo vai dizer o seguinte, em síntese: ou vocês continuam bebendo vinho e contendendo, brigando entre si, ou vocês são cheios do Espírito. As duas coisas não combinam. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, grosso modo: quem é cheio do Espírito Santo não se envolve em contenda. Ou você é uma pessoa contenciosa, ou você é uma pessoa cheia do Espírito. As duas não dá. É como água e óleo, não se mistura. Pode até botar dentro do mesmo recipiente, mas não tem como se misturar. E aqui a gente já é confrontado a pensar seriamente o tipo de cristianismo que nós estamos vendo e muitas das vezes vivendo. Será que nós somos caracterizados por pessoas cheias do Espírito, ou como pessoas contenciosas, briguentas, que por qualquer coisa se irrita e ataca o outro? Que isso é ser contencioso. Contencioso é uma pessoa que não controla suas emoções e com muita facilidade ataca o outro, humilha o outro, despreza o outro, ofende o outro, rebaixa o outro, persegue o outro, calunia o outro, critica o outro, desfaz da reputação do outro, ou nutre algum sentimento de aversão pelo outro. Enquanto o Evangelho de Cristo nos ensina a amar o outro, a orar pelo outro, a ajudar o outro, a compaixão do outro, a ser misericordioso com o outro, bondoso, benigno, montando, se alegrar com o outro, chorar com o outro, carregar o fardo do outro, honrar o outro, ter o outro superior a mim mesmo, dar a vida pelo outro. Então, nós precisamos entender uma coisa muito claramente. Se nós verdadeiramente estamos cheios do Espírito, nós não somos pessoas de briga, de contenda. Aqui no Nordeste, a caricatura do cabra macho valente, ela é muito celebrada, principalmente na literatura de cordel. Isso, de certo modo, acaba afetando até mesmo as nossas igrejas, os homens das nossas igrejas. E eu tenho uma crítica forte a fazer sobre isso. É claro que eu não estou aqui de alguma forma tentando fomentar ou endossar esse tipo de homem que tem surgido ultimamente, que tem trejeitos muito afeminados e que não tem resistência ou coragem ou proatividade ou impetuosidade ou ousadia diante das adversidades da vida. Ele é muito homem frouxo, né? Que não sabe defender a sua casa. Mas por outro lado, eu não posso celebrar essa caricatura ou esse estereótipo do homem valente, o cabra macho, né, que vai recado para casa, que vai para cima, porque é tudo que o diabo precisa para me usar, para entrar em briga e contenda. E a Bíblia diz assim: não convém ao servo de Deus brigar, mas ser manso e humilde de coração. Então, sinceramente, eu deixei de me alegrar, porque eu me alegrava nessa caricatura. E diga-se de passagem, eu era metido a valente, por uma razão cultural. Meus avós, meus pais são pessoas consideradas valentes na minha cidade. Infelizmente já assassinaram pessoas e nunca foram presos. Eles têm alguma condição financeira e posição social. E eu, até um certo tempo da minha fé cristã, ainda celebrava isso. Levava recado para casa, não perdi um confronto, bati de frente. Mas aí me veio uma pergunta: eu quero me parecer mais com Jesus ou com a figura do homem valente celebrado pela cultura nordestina? Eu quero me parecer com Jesus. É muito mais lindo.
De sorte que pode me chamar de fraco, frouxo, como que quiser. Eu não vou abrir a porta para o diabo trabalhar e através da minha vida macular o santo nome de Deus. Claro que eu tenho que pedir a Deus muita graça para me honrar isso aqui, porque eu não sei amanhã. Eu não sei o que é que eu vou fazer, o cara vir dar na minha cara, eu não sei. Eu fico até nervoso só em pensar na possibilidade. Ou na minha esposa, ou nas minhas filhas, mas o fato, ou um irmão que vem me ofender, mas eu preciso realmente me esforçar para me assemelhar a Cristo, porque eu não posso viver em contenda, eu tenho que agora viver cheio do Espírito. Então, quando você vê um crente muito briguento, irritável, que não controla a sua irritabilidade, que vira e mexe está envolvido em atrito com os irmãos, divisão, fofoca, fuxico, contenda, tenha certeza, essa pessoa não está cheia do Espírito Santo. Não está. Não está. Porque quando a pessoa está cheia quer dizer pleno, sob o domínio do Espírito, ela não tem mais como viver segundo as paixões carnais. Não é mais o seu instinto natural que lhe domina, o seu jeitão de ser negativo. Alguém pode muito bem dizer assim, rapaz, esse é o meu jeitão, tá certo, mas se o seu jeitão contraria o exemplo de Cristo, aquilo que Jesus quer que você seja e faça, então não é Jesus, o Espírito Santo que está lhe dominando, mas ainda é o velho homem. E o Espírito Santo, ele vem essencialmente para domar a nossa natureza e dominá-la. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, eu aconselho você a ler em casa no final do capítulo inteiro, ele é maravilhoso. Mas já nos versos iniciais ali, a partir do verso 2, ele diz assim: andai com o Espírito e não satisfareis a vontade da carne. Ou em outras palavras, ande pelo Espírito de Deus e você não vai agir conforme o seu instinto natural. Porque o meu instinto natural é desprezar quem me despreza, dar rabisaca para quem dá rabisaca para mim. O meu instinto natural é contra-atacar quem me ataca. Aliás, eu penso que todos nós. Por quê? Porque se alguém me critica, ou me ofende, ou me ataca, mexe com o meu orgulho, e eu não quero ficar por baixo. Principalmente na cultura de autoafirmação que nós vivemos, que nos incentiva a provar que nós somos melhores, superiores, que não podemos deixar ninguém tripudiar em cima de nós. Mas se a gente for entrar nesse jogo, irmão, nós estaremos acirrando a disputa aqui entre as pessoas, e ao contrário do que Jesus ensinou, a suportar uma ao outro, a amar e ajudar o outro. Então a função do diabo é alimentar as tensões que existem nas relações. A função de Cristo, suavizar, apaziguar, pacificar, amenizar. Então eu estou fora de alguém que chega para mim para alimentar ódio, rancor, ou quer me comprar para a sua versão. Estou fora. Estou totalmente fora. Aliás, é covarde e imoral e pecaminoso você dá crédito a uma versão sem ter conhecimento do outro lado da história. Mas o fato é que eu prefiro ser cheio do Espírito. Eu não quero me embriagar com esse vinho de contenda. Eu não quero me banquetear com quem gosta de estar falando mal da vida dos outros. Não quero, porque isso é contrário à vida do Espírito. E se nós queremos ser instrumentos de Deus para mudar em alguma medida a sociedade, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque sozinhos não consegue. Se os cristãos da era primitiva eles não fossem cheios do Espírito, eles teriam sido vencidos e derrotados, e tinha acabado o movimento de Jesus. Por quê? Ora, irmãos, eles não podiam se congregar no templo, eles tinham que se esconder debaixo da terra. A partir do ano 70, depois da grande perseguição, o que nós temos? Poder político, poder tecnológico, poder financeiro, poder intelectual, poder numérico, não tinha. Mas eles tinham uma coisa que parece que estava soltando, eles eram cheios do Espírito Santo. Eles eram tão cheios do Espírito Santo que, apesar da condição precária em que viviam, em termos materiais, eles se alegravam no Senhor.
A maioria dos cristãos naquela época era composta por pessoas pobres, pessoas que não tinham condições mínimas. E aí quando alguém tinha alguma condição, vendia e repartia com quem não tinha nada. Eu achei isso maravilhoso. Então é basicamente isso que Paulo inicialmente ele está tentando tratar. Ele diz assim: olha, não se embriaguem com esse vinho, está gerando só contenda de vocês. Encham-se desse vinho. Que adianta vocês estar reunidos se vocês não estão unidos? Que adianta vocês estar congregando debaixo do mesmo teto se vocês sequer se conhecem? Se você olha para o outro e não tem coragem de fixar o olhar porque você simplesmente tem um repúdio, eu não suporto a voz daquela irmã, eu não engulo aquele irmão. Isso é triste, isso é uma vergonha. Isso jamais devia acontecer entre nós, filhos de Deus. Jamais. Tenho todo o direito de me irar, e a Bíblia diz: irai-vos. Como humano, tenho um sentimento, e a minha reação às vezes inevitável de chatear quando alguém me ofende, mente contra mim, me persegue, me trai, é desleal, etc. Mas eu não posso alimentar isso. Que existe algo maior em voga. Eu preciso estar em comunhão com Cristo, cheio do Espírito. E não dá para mim ser cheio do Espírito em comunhão com Cristo e ao mesmo tempo alimentar mágoa, rancor, ira, cólera, raiz de amargura, ressentimento, desejo de vingança. Não tem como. Ou você escolhe ter comunhão com Jesus, ser cheio do Espírito Santo, ou continue guardando essa mágoa no seu coração. É você que decide. Se você não consegue liberar perdão, abraçar, amar, não estou falando de ter amizade, que é uma questão muito social e afetiva. É difícil às vezes ter amizade com a mesma pessoa como ela vai várias vezes. Mas ter comunhão em Cristo é um dever. E eu posso dizer, e invoco os céus como minha testemunha, e no juízo de Deus as minhas palavras serão levadas em conta, porque Jesus disse que nós seremos julgados por aquilo que falamos e fazemos. Por cada palavra que dissermos. E eu digo aqui com toda a minha sinceridade: não há uma pessoa nessa terra que eu diga eu tenho nojo ou não gosto. Há pessoas com quem eu tenho discordâncias, há pessoas com quem eu já tive atrito, há pessoas que já me caluniaram atritosamente, me ofenderam, mas todas eu perdoei, ou todas eu tenho comunhão. Não tenho amizade com alguns já de muito tempo e talvez não vá conseguir ter mais, mas comunhão em Cristo eu tenho, no sentido de que oro por elas, se for preciso abraço, se for preciso ajuda, se for preciso sofro com elas, se for preciso faço obra com elas, porque os meus sentimentos não estão acima dos valores do reino, os meus afetos não estão acima dos meus princípios cristãos. Eu não posso viver para agradar a mim, mas a Cristo. Essa é a nova vida que Jesus veio inaugurar. E nós, os cristãos, devemos ser exemplo disso. Então parece que eu estou ouvindo Paulo dizendo assim: pare com isso de beber civil, de contenda, de briga, de divisão, encham-se do Espírito, que Deus está triste com vocês. Porque vocês estão divididos entre si, enquanto Deus desejava ou idealizava filhos cheios do Espírito. Então não tem coisa mais feia do que um crente briguento. Por outro lado, não tem coisa mais linda do que um crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é uma bênção para o pastor. Olha como é bom. Eu tinha uma igreja que eu pastoreava lá em Fortaleza, alguns crentes cheios do Espírito Santo. É bom demais você lidar com um crente cheio do Espírito Santo. Ele é maleável, é humilde, ele é agradável, ele releva as coisas com facilidade, ele resiste mais facilmente ao sofrimento, tem mais ação de graça na sua vida. É diferente. Agora pega um crente carnal, irascível, que vive bebendo, vive da contenda, da dissolução. Ele divide as pessoas com facilidade. Conta uma história, gosta de uma historinha, que é uma coisa medonha. E alimenta mesmo. Presta medo. E eu ouvi falar uma história também sobre ela. Ai, isso é triste. E eu quero destacar algumas características, alguns resultados de uma vida realmente cheia do Espírito. Vamos ao texto, de forma mais expressiva. Inicialmente aqui o apóstolo Paulo vai destacar 3 coisas interessantes. Verso de número 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hino e cânticos espirituais. Verso de número 20: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha para cá. 3
três consequências, não vou dizer naturais, mas sobrenaturais de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Primeiro, adoração. O texto no verso 19 diz claramente, né? Encher do Espírito. Aí ele vai dizer, falando entre vós com salmos, entoando, louvando o coração ao Senhor com hino e cantos espirituais. Isso aqui é adoração. Então, o crente verdadeiramente cheio do Espírito, ele é cheio de vontade de adorar, ele transborda de adoração. Segundo lugar, dando sempre graças. O crente cheio do Espírito, ele é cheio de gratidão, ele é cheio de ação de graça e nem de murmuração. Em terceiro lugar, sujeitando-vos uns aos outros. O crente cheio do Espírito, ele é cheio de submissão. Então deixa eu inicialmente tentar refletir mais profundamente esses três pontos. Vamos com seriedade confrontar o nosso cristianismo com este texto. Primeiro, será que nós transbordamos de adoração como os santos anjos de Deus, conforme descrito lá em Isaías capítulo de número 6, que estão diante de Deus, adorando, louvando, exaltando, enaltecendo, declarando a santidade de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Com duas asas eles voam, com duas cobrem os pés, com duas cobrem os seus rostos. Eles estão diante de Deus celebrando a presença divina, porque existe no coração deles ou deles fervor, prazer, reverência, força, que lhes impulsiona a adorar. Eles entendem que a missão principal deles é essa. E essa é a missão principal da igreja quando ela se reúne. A gente não se reúne aqui pelo lugar para receber bênção material, promessa, palavra profética, coisa do tipo. Não, a gente se reúne essencialmente para adorar. Aliás, Deus nos fez para isso. E aí cai entre nós. A adoração, segundo a Bíblia, não é uma coisa uniforme. Quer dizer, não dá para a gente nivelar todo mundo. Cada qual adora da forma que Deus trabalha no seu coração, da forma que a sua personalidade reage, da forma como sente. E eu não tenho o direito de pegar uma régua e medir todo mundo por igual. Então eu tenho pessoas aqui que adoram a Deus, e diga-se bastante, dá um show à parte. Se deixar, pula, grita, massa, sapateia, glória a Deus. Eu escandalizo isso não. Acha bom, acha bonito. Só fico preocupado às vezes, porque às vezes nos movimentos exagerados aí eu já vi gente quebrar, arrebentar a canela, lascar a testa, dar murro no outro, tacar o braço na irmã que está do lado, e eu fico meio que, eu sou meio crítico disso. Eu penso que o Espírito Santo ele me enche, ele pode me levar a ficar tão alegre que eu fico pulando, feito uma pipoquinha na panela. Não duvido isso aí de jeito nenhum, não. Alguém cai muita alegria te enche. Eu fico preocupado quando eu vejo esses movimentos que geram uma situação tão descontrolada que quem está adorando lá não consegue adorar concentradamente com medo da mãozada. E eu acho que não está nesse negócio aí não. Não é que eu vou estar aqui adorando, mas com medo da mãozada, não pode. A pessoa tem que ter um controle. Não creio que o Espírito Santo vai usar a irmã para tacar a mão no peito da irmã que está do lado, como eu já vi várias vezes. Ou derruba o óculos do outro. Eu não creio nisso, né? Sinceramente não creio. Eu acho que tem que colocar um limite aqui, tem que ter ordem e decência. Mas se o irmão e a irmã estão alegres, eu às vezes eu pulo mesmo. Dança, quem achar feio, eu não estou preocupado não, se é para Jesus é vale. Quando a arca voltou para Jerusalém, Davi começou a dançar, bailar e pular, as pessoas ficaram escandalizadas, porque não era comum para um rei agir daquela maneira. Inclusive a esposa dele, a Mical, ficava lá da janela dizendo: ai que vergonha, meu Deus. Que o Davi tirou a manta de rei e ficou igual um servo comum, pulando, saltando, dançando. Mas ele estava alegre diante da presença de Deus, e era a forma dele demonstrar alegria, a celebração e a adoração dele. Então eu não critico, quem gosta de gritar, grita, meu irmão, a garganta do pulmão é teu. Tá, aguenta, pode gritar, glória a Deus, aleluia. Aonde é que estão os barulhentos? Quem gosta de gritar Tá vendo? Então não tem como calar esse pessoal, eles gostam também de gritar. Aleluia. Não fique escandalizado não, porque hoje, irmão, de certo modo a internet está influenciando tanto a nossa opinião, que a gente está ficando muito formal. A nossa preocupação com o emocionalismo, com o sensacionalismo, ela é legítima, mas ela se torna ilegítima quando a gente fica meio que amarrado.
a gente fica preso ali, com medo de dizer, não quero cair nesse emocionalismo, a adoração tem que ser no espírito e tal. Não, às vezes a adoração ela envolve um ser integral, alma, espírito, corpo, sentimento, vontade, sentimento, evolução, é tudo. E a emoção, geralmente quando elas são tocadas de maneira profunda, elas levam a gente a uma efusão, a uma espécie de histerismo, a um barulho mesmo. O povo de Israel, quando fazia festa, a Bíblia diz no Salmo que eles produziam um barulho santo e Deus se agradava disso. Então eu acho maravilhoso e respeito. Tem alguém que escandaliza e tudo bem, mas fazer o quê? Ninguém consegue agradar todo mundo, mas se for para Deus está valendo. Pode dar glória a Deus, aleluia. Agora, por outro lado, não chame de cru, não ofenda o culto do seu irmão, se a forma dele adorar não é igual à sua. Aí eu preciso refletir sobre isso. Porque na Bíblia não está dizendo necessariamente qual é a forma exterior como se deve adorar. A Bíblia só diz que se deve adorar em espírito e em verdade, que refere-se à interioridade da adoração. Então você não vai encontrar nenhum texto do Novo Testamento onde instaurou-se a nova aliança mostrando que deve adorar pulando, gritando, marchando. Não tem. O que nós temos são narrativas e a partir delas a gente elabora a interpretação, mas é precipitado. Por exemplo, Atos capítulo 2, verso 13 diz que o povo que estava ali olhando, os crentes que estavam cheios do Espírito Santo, mas ela diz assim, eles estão cheios de vinho. Aí alguns pregadores interpretam, o que é que significa cheio de vinho, irmão? Significa dizer que eles estavam igual bêbado, cambaleando, caindo. Não, o texto não está querendo dizer isso. O ser cheio de vinho aqui significa que eles estavam alegres demais, porque o vinho deixava as pessoas muito alegres. E aí eu posso deduzir, mas não posso afirmar. Então, qual é a minha concepção hoje sobre adoração? Deus recebe a adoração de todos, a sua maneira. Então eu não tento nivelar ninguém ou igualar ninguém, porque a minha digital é diferente da sua e a sua do outro e vice-versa. Ninguém é igual diante de Deus. Qual é uma força? Eu não gosto. Eu particularmente não gosto. Fazer o que eu sou antipático, não é porque eu não gosto. Tem gente que quando recebe presente, se atraca no pescoço do outro, beija, cheira, agradece, faz uma alegria, publica, é um negócio melhor. Tem gente que é complicado. Tem que ir para uma partida de futebol, eu nunca fui, mas estou falando de algo que é muito comum a gente perceber. E aí grita, vibra, pula, assiste o jogo da seleção brasileira, já gritarada medonha. Eu que não, assiste, está ali, mantém o equilíbrio, ou o jeito, ou a sua maneira de reagir. Então nós temos que respeitar esse traço antropológico, psicológico de cada pessoa. A questão é se a pessoa está adorando a Deus em espírito e em verdade, ali de coração. Porque às vezes o irmão ou a irmã está ali no seu campo, mas está ali com seriedade, focando ao seu Deus, agradecendo o seu Deus, louvando o seu Deus, bendizendo o seu Deus, chorando diante do seu Deus, arrependido ali diante do seu Deus, mas está ali no cantinho, com sinceridade. É claro que tem uns cru mesmo. Tem uns cru que ficam assistindo a adoração e eu não sei como é que não tem vergonha. Está todo mundo adorando, o senhor está ali assistindo. Não sei como é que consegue. Porque aquele que é cheio do Espírito, ele é cheio de vontade de adorar. A vontade de adorar chega a transbordar e ele quer declarar isso diante da congregação para o seu Deus. Eu te amo, Jesus, aleluia, glória ao teu nome, bendito seja Deus, tu és maravilhoso. Ele quer, aleluia, celebrar o Senhor com salmo, com hino, com cântico espiritual, como diz o texto. Aleluia, glória a Deus. Então questione seriamente se você é uma pessoa cheia do Espírito. E aliás, todo aquele que se diz crente, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, porque ser crente e não ser cheio do Espírito Santo não combina. O crente que se diz crente de verdade, mas que não é cheio do Espírito Santo, ele não é crente genuíno. Aliás, permita-me dizer, ser mais um pouco generoso, ele é um crente pela metade, é um crente deficiente, deformado. Ora, meu irmão, eu não quero somente ser um salvo, eu quero ser cheio. Se a promessa do batismo do Espírito Santo, do revestimento de poder, da plenitude do Espírito, do ser cheio do Espírito, é para nós, é para a igreja, então eu vou tomar posse disso. É lamentável que algumas pessoas estão perdendo
um pouco o interesse nisso. Por exemplo, há bem pouco tempo atrás, 15 anos, 20 anos, quando eu comecei a pregar, era muito comum os crentes aí para o culto, já com aquele compromisso, Jesus vai batizar, e jejuava para isso, e tinha um foco nisso. E Jesus batizava com muita facilidade nos cultos. Hoje tem que haver uma pressão psicológica, uma apelação, uma manipulação. Tem um negócio assim que eu não, às vezes não cola, porque na verdade o fluir do Espírito é como a corrente das águas, sabe, flui. A pessoa está tão ligada ali, a palavra está fervendo no coração, como aconteceu lá em Atos capítulo de número 10, quando Pedro está pregando na casa do Cornélio, que eles estavam sentados, ouvindo, e de repente desceu sobre eles o Espírito Santo, e diz que todos foram cheios, e eles começaram a falar em outras línguas. Eu achei isso aqui lindo, sabe? Oh, que coisa boa! Oh, como seria bom se os crentes estivessem tão comprometidos com a doutrina do batismo, com a vontade de ser cheio do Espírito, que não precisasse a gente ficar forçando tanto, na verdade, que a gente força mesmo, mas a gente força porque a gente sente a necessidade de ajudar, mas não era para ser assim, era para a pessoa já vir ali quase cheio e está ali prestando atenção e adorando e absorvendo a palavra e começa a queimar no coração. Daqui a pouco vem sobre eles língua repartida como um fio de fogo, e daqui a pouco transborda de um sangue de graça, e a igreja precisa de gente assim, porque o culto fica mais gostoso, o crente sai aliviado, ele sai mais motivado para vir outra vez, o nome de Jesus é glorificado de forma mais esplendorosa. Eu digo isso, irmãos, porque está surgindo um movimento aí que diz assim: eu quero a palavra, eu quero a palavra. O negócio é a palavra, o negócio é a palavra. Tinha a palavra, para mim não prestou. Tudo bem, eu faço parte desse grupo. Eu gosto de uma pregação que me leva a pensar, a refletir, a ponderar, porque o culto também é racional, é inteligente, é com entendimento. Mas eu não vou me entregar a isso a tal ponto de fazer isso aqui uma palestra acadêmica. Isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é um discurso religioso, isso aqui é uma pregação cristã, onde Deus está falando conosco. Então eu não posso me comportar diante da pregação como eu me comporto diante do meu professor de filosofia, ou do professor de direito, ou de qualquer outro intelectual. De jeito nenhum. Não, eu não escuto a pregação como se estivesse escutando um intelectual. Eu não escuto a pregação como se eu estivesse ouvindo uma prédica religiosa. De jeito nenhum, ou um discurso político. Eu escuto a pregação como a Bíblia mostra, que na verdade é o Espírito de Deus falando através da palavra. E eu quero temperar o que eu estou ouvindo com a fé, para que a palavra surja efeito. A Bíblia diz que quando Jesus expunha as Escrituras para os seus discípulos no caminho de Emaús, depois eles disseram entre si: porventura não ardia o nosso coração quando ele nos falava a sua palavra, as Escrituras. E uma palavra verdadeira, num coração verdadeiro, ela queima, ela arde, ela gera fervor. Quem está vivo espiritualmente sente. Olha aí, meu Deus, falando. Oh, que coisa boa. Sente! Então eu tenho muito medo de quem transforma o momento da pregação em um momento intelectual. E fica tão preocupado em analisar do ponto de vista da lógica racional. Não, aquilo ali eu não concordei não, porque de acordo com a lógica racional ou com o pensamento cartesiano, aquilo ali não se encaixa, tem uma espécie de contradição. Você vai achar um bocado, irmão, porque na verdade o mistério da fé não pode ser compreendido pela lógica racional. Nós aceitamos muita coisa por causa da revelação bíblica do que está afirmado na Escritura Sagrada. Então é que eu não entendo. Por exemplo, eu nunca vou entender a ideia de Jesus 100% homem, 100% Deus, 200%. Como é que é esse negócio aí? A Bíblia diz que ele se despiu da sua glória, mas ele continuava sendo Deus. E em que situação ele usou os seus poderes de Deus? Eu não consigo registrar de forma clara, mas a Bíblia diz que ele foi Deus. A Trindade é um mistério que eu não compreendo, porque como é que pode uma só pessoa, um só Deus subsistir em três pessoas? Isso aqui do ponto de vista da lógica matemática é trinteísmo, é três deuses sim, mas a Bíblia diz que não é um só Deus subsistindo em três pessoas. Mas pela lógica racional eu não entendo. Eu não entendo como é que se consegue combinar a soberania de Deus e a responsabilidade humana, porque veja bem, a gente grita a plenos pulmões que Deus ele é soberano, que ele governa todas as coisas,
Mas ao mesmo tempo, todo domingo a gente prega que o homem é livre para escolher, que o homem tem responsabilidade, que o homem tem livre-arbítrio. Como é que consegue combinar isso? Pela lógica é difícil você combinar, porque ou Deus está governando de forma absoluta, ou é o homem que está agindo livremente. As duas coisas, pela lógica, não cola. Mas a Bíblia fala tanto uma coisa quanto a outra. O que é isso? A gente chama de paradoxo, a gente chama de mistério. A gente aceita que aqui nós não vamos compreender plenamente, porque vemos como por espelho ou em parte, mas lá a gente vai compreender plenamente. Paulo diz isso. Eu não sei de que forma, pelo menos do ponto de vista da lógica racional, Jesus está aqui. Eu não estou vendo ele fisicamente. Ele não é palpável, tangível, cognoscível, mas ele está aqui. Enquanto eu estou pregando a palavra dele, ele está operando os corações, ele está fortalecendo, ele está consolando, ele está renovando, ele está alegando, ele está repreendendo, corrigindo, exortando, levantando, curando. Ele está convencendo, porque a palavra dele tem poder. Ela é mais forte do que qualquer espada de nós. Olha, só quem está sentindo o poder dessa palavra, só quem está sentindo. Eu sei que ele está agindo. Aleluia. Eu não sei como é que eu estou pregando, porque eu estou aqui mais tonto do que um bêbado, mas eu estou pregando. Glória a Deus. Que a graça de Deus é maior do que as nossas fraquezas. E eu creio que nessa noite cadeias estão sendo quebradas. Porque quando o Espírito Santo vem e enche o crente, tudo aquilo que não presta cai fora. Então a primeira consequência de uma vida cheia do Espírito é a adoração. Então é contraditório alguém dizer-se cheio do Espírito e não ser um adorador. E a adoração na Bíblia é mais ampla do que o que eu estou colocando aqui, porque eu estou falando da adoração litúrgica, do culto coletivo. Que a adoração na Bíblia tem a ver com o estilo de vida. Então, por exemplo, até na forma de você trabalhar, servir o seu patrão, você está adorando, né? Então é uma questão, mas eu não quero entrar nessa parte. Segundo lugar, verso de número 20, dando sempre graças por tudo. Toda pessoa cheia do Espírito, ela transborda de gratidão, que é o contrário da pessoa murmuradora, queixosa. Irmãos, nós temos motivos de sobra para se queixar e murmurar. Oi como temos. Nós vivemos no meio de uma sociedade corrompida do ponto de vista político, moral, intelectual e espiritual. Há uma desigualdade social gritante. As pessoas em que nós acreditamos para nos representar, politicamente falando, nos decepcionam. E infelizmente os instrumentos de segurança pública, eles não nos dão garantia total de preservação da nossa integridade física. As pessoas estão cada vez mais egoístas, cada qual querendo ampliar seu espaço, são como cães territorialistas, sacrifica não só amigos, mas irmãos em Cristo, até familiares, para ter uma condição melhor. Nós vemos dias terríveis, violência, degeneração familiar, moral. As pessoas perderam o compromisso com a palavra, mente na cara de madeira. Não honra a palavra que empenha. Isso é lamentável. Doenças e tantas tragédias que acometem o nosso dia a dia, a nossa vida é um drama. E se a gente for olhar a vida por esses elementos, a gente só vai murmurar, se queixar, criticar, ficar meio pessimista, desanimado. Algumas medidas eu adotei para a minha vida já faz algum tempo. Não assistir programa policial. Não tenho nada contra quem assiste. Eu não vou dizer que ao estar numa sala e a televisão está ligada, eu vou agora fechar os olhos e sair. Não, isso é intolerância, radicalismo. Eu fico ali e assisto. Mas não vejo mais meu tempo assistindo o programa policial, porque aquele negócio deixa a gente pessimista e com muito medo. É porque só passa morte, violência, droga e bandidagem, e tudo que não presta. Você fica meio paranoico, desconfiar de todo mundo, com medo de sair de casa. Então eu não vou, de jeito nenhum, eu vou alimentar pessimismo, vou nada. Outra coisa, evito de mais pessoas que gostam de trazer muito relatório negativo, falar mal da vida dos outros, que gostam muito de falar da política em termos pessimistas. Eu tento fugir disso aí para não piorar. Eu preciso de pessoas
cheias do Espírito, que ministram a mim palavras boas, que tragam saúde para a minha mente e para a minha alma. Eu estou saturado de pessoas que mexem com meus nervos, que me deixam os nervos à flor da pele, cheio de medo, ansiedade, inquietação e preocupação. Eu quero pessoas que ministrem para mim palavras de consolo, de conforto, de ânimo, de confiança, de fé, de esperança, de encorajamento, de motivação. Está faltando isso! Então tem muita gente deprimida ou depressiva, pensamento suicida, enfrentando uma série de temores. Não é por outro motivo não, porque só se seca de gente assim, gente vazia de Deus e cheia de crítica e pessimismo. Faça o seguinte, se ajude, acompanhe-se de pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito, de gente que eleve a tua alma, de gente que inspire confiança. Oh, que maravilha! É bom demais, irmão, é difícil, mas tem, é só procurar. Às vezes é tão difícil achar quanto tentar achar uma agulha no palheiro, mas ache. Você vai encontrar alguém que ora, alguém que tem confiança em Deus, alguém que em vez de murmurar, canta o hino ao Senhor, alguém que em vez de viver se queixando está agradecendo, mas vai dar tudo certo. Mas Deus está no controle, mas Deus é soberano, mas todas as coisas cooperam para o bem, mas nós somos mais do que vencedor, mas no final vai dar tudo certo, porque é melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Sim, você vai encontrar gente assim, gente que parece, você vai dizer, essa pessoa está fora da realidade, essa pessoa vive no surrealismo. Não, irmão, quer viver pela fé, não vive pela vista, porque se a gente for olhar pelos olhos da cara, a gente vai desanimar mesmo, não vai acreditar em ninguém, não vai sair de dentro de casa, a gente vai viver com medo das doenças. Mas se você olhar para a vida cheia do Espírito Santo, acompanhado de pessoas cheias de Deus, você vai encontrar ânimo para trabalhar, ânimo para fazer as coisas em casa, ânimo para continuar no casamento, ânimo para lutar pelos seus filhos, ânimo para vir à casa do Senhor, ânimo porque você conhece Deus e as promessas dele na sua vida. Aquele que é cheio do Espírito, ele tem ação de graças. É claro que em algum momento, mesmo pessoa cheia do Espírito, ela pode vir a fraquejar um pouquinho ali e murmurar, isso acontece, mas não é dominar pela murmuração. A pessoa logo para e diz, meu Deus, me perdoe, eu murmurei, me arrependo. Daí volta, amém, glória a Deus, vai dar certo. Ainda hoje eu estava conversando com o pastor Melquisedeque um bom tempo sobre isso, né? Algumas pessoas que eu procurei que fecharam o coração para mim, algumas portas que eu bati não se abriram, de pessoas queridas, irmãos em Cristo. Estou passando por alguns momentos bem difíceis na minha vida, material e financeira, né? Não preciso entrar em detalhes aqui. E esses dias eu realmente fiquei assim numa situação quase desesperadora. E eu tive todos os motivos para encher o meu coração de raiva e ficar irritado ou magoado com pessoas. Não, eu disse, não. Eu escolho não ficar magoado. Eu escolho não contaminar o meu coração. Eu escolho continuar amando esses irmãos, mesmo eles tendo dito não para mim. Eu escolho continuar acreditando, mesmo esses meus amigos tendo negado a mim. Eu vou escolher, sabe por quê? Porque eu não quero tornar minha vida pior. Porque outra coisa triste é uma pessoa amargurada. Outra coisa triste é uma pessoa pessimista, cheia de trauma, cheia de revolta. Sabe, a alma está entulhada de coisas do passado. Oh, coisa triste. Só fica lembrando, aquele tempo. Para com isso, meu irmão. Deus é Deus de já, Deus de agora. Ele não está preso ao passado, não. Ele abre uma porta melhor do que aquela que se fechou. Ele restabelece a tua família, reconstrói. Ele é poderoso para guardar você em saúde. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa ficar com medo da morte, não. A Bíblia diz que Cristo nos libertou do temor da morte. A Bíblia diz que Ele nos libertou do temor da morte. Por quê? Porque em Jesus eu tenho vida eterna, que traduzido quer dizer que eu tenho certeza que eu vou ressuscitar se um dia eu morrer. E eu tenho uma certeza que a Bíblia me traz, eu só vou morrer no dia que Deus quiser, porque a Bíblia diz no Salmo 139 que todos os meus dias, falando de Davi, mas por implicação fala de nós, todos os meus dias estão contados no livro de Deus. Então eu vou caminhar livremente, porque eu não vou viver nem mais e nem menos do que Deus determinou para a minha vida. Eu não viverei nem mais nem menos. Então pode surgir algumas dores, algumas enfermidades, eu não vou ficar paranoico. Meu Deus, será que é um câncer? Será que isso aqui é um... Não vou, de jeito nenhum. Eu vou viver servindo ao Senhor com toda alegria e confiantemente, porque eu sei que a minha vida ela não está rifada. Eu não estou vivendo como um relógio. O relojoeiro da corda desde que ele vive a conta própria. Não, eu tenho um dono. Eu tenho um Senhor. Eu sei que Ele se importa comigo. Eu sei que Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Para de viver murmurando.
orando como se você fosse escravo do mal. Pare de viver preocupado com o futuro, como se Deus não tivesse no futuro. Ele já está lá te esperando, sim? Porque para Deus, na verdade, não tem passado nem futuro, só existe o eterno agora. Ele já está lá te esperando. Ainda que os teus pais não patrocinem o teu futuro, ainda que os teus melhores amigos não te apoiem no teu projeto, ainda que a situação não mostre nenhuma evidência de que vai dar certo, mas se você confiar em Deus e der graças em tudo, como Paulo disse, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Dias melhores virão, tem coisa boa chegando. Acredite nisso. Quem é cheio do Espírito Santo tem força. Acredite nisso. Eu tenho certeza que vai dar certo. E só Deus sabe o porquê que eu estou insistindo nisso. Esses dias eu tenho tido tantos motivos para chorar, irmãos, e parar. Mas eu disse a Jesus: eu não vou te entristecer e viver murmurando. Não vou. Eu não vou ocupar as tribunas como uma pessoa amargurada, pessimista, não, porque as pessoas que me ouvem, elas esperam fé e confiança. Eu vou continuar acreditando que vai dar certo. Vai dar certo. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. O Espírito que está em mim não é de carne, não é carnal, é o Espírito que me encheu. E Ele me encheu da convicção de que Deus cuida de mim. Seja cheio hoje desse Espírito. Seja cheia, chega de viver com esse vazio existencial, se sentindo só, abandonado, não amado. Para com isso. Jesus te ama, Ele enche você, Ele acredita em você, Ele valoriza você, Ele entende você, Ele perdoa você, Ele investe em você, Ele guarda você, Ele guia você, Ele dirige você. Ai, adora a Deus nessa noite, porque o Espírito do Senhor está soprando vida em ti, sim. Porque tinha umas partes que estavam morrendo em você, estavam morrendo, estavam se apagando, mas o Espírito Santo, Ele sopra vida, vida de Deus, para que você volte a crer, para que você volte a sonhar, para que você volte a lutar, volte a adorar, volte a agradecer, volte a bendizer, volte a louvar, volte a exaltar. Existe um Deus assentado em um alto e sublime trono. Ele te vê de longe, mas Ele está perto. Ele está cuidando cada passo que você dá. Ele só quer que você dê graça, porque quem dá graça está dizendo: meu Deus não me abandonou, meu Deus sabe o que está fazendo, meu Deus cuida da minha vida. Deixa eu dizer uma coisa. Segunda-feira agora, Satanás chegou bem pertinho de mim, lá no meu quarto. Eu tive algumas decepções que eu falei, recebi alguns nãos. E aí eu me sentei na minha cadeira. Eu comecei a ouvir alguém dizendo assim para mim:
Já prestou atenção que já tem 11 anos que você está casado, você não conseguiu construir uma casa e nem ter um carro? O que adianta você ter sido doado tanto pela obra? Sacrificar tanto para estudar e viajar e ensinar e liderar e aconselhar, se matar pelas pessoas se você não conseguiu construir o mínimo para dar alguma garantia à sua esposa e suas 2 filhas. O que adiantou você investir tanto em estudo no seu ministério? Ter crescido na hierarquia, no conceito diante dos homens? Você não tem um pedaço de terra seu que você pode dizer é meu. O que adianta você ter se doado tanto das pessoas se aqueles que você julga seus melhores amigos disseram não? Isso foi tão forte que por um momento eu fiquei mais ou menos como Asaf, Salmo 73. Realmente é verdade. Eu me dou pelas pessoas, eu ajudo pessoas que sofrem depressão com aconselhamento já faz algum tempo. Eu faço um trabalho de ajuda social, preparando seja como uma irmã já faz algum tempo, ajudando pessoas. Já liderei, pastorei 3 igrejas, no espaço de quase 8 anos. Já fui missionário em 4 interiores do estado de Ceará. Tenho pregado em vários lugares do Ceará e fora. Investi pesado em estudos, seminário, em livros. Tiro meu tempo para responder dúvidas, orientar pessoas. Fiz um trabalho de quase 4 anos treinando jovens que estavam ingressando no Ministério da Pregação. E eu comecei a pensar, o que é que eu tenho? Na verdade é o diabo que chega perto de você. Como chegou para Jesus e disse, se tu és Filho de Deus, quem está passando por isso? E eu sei que isso acontece em algum momento com vocês também. Você vai questionar, poxa, se Deus me ama, por que Deus não converte logo meu marido ou fala alguma coisa que me tira dessa situação? Por que a minha situação não é tão difícil? E essa hora que dá vontade de murmurar mesmo. Chutar o pau da barraca, você vai procurar meu rumo, vou fazer outra coisa. E eu quase que fiz isso. Você não sabe uma coisa, eu vou entregar minha gravata e vou estudar e vou fazer outra coisa, eu não vou mais me preocupar com isso. Estou tendo dificuldade de comprar um pedaço de terra para construir uma casa. E tenho pregado o Evangelho há longo de 20 anos, nunca cobrei R$1 para pregar, não estimulo para pregar. Quem disser que eu faço isso está mentindo. Enquanto tem muito pregador que só vem pregar numa festa conversa, você der tantos, eu não vou nem falar o valor para ninguém se escandalizar, mas é uma vergonha. E por um momento eu fiquei meio que reflexivo e triste com isso, mas depois eu parei para pensar, peraí, Jesus me tirou para o chato de louco. E o mínimo que eu posso fazer é servir o povo dele com alegria, porque ele fez muito por mim. Jesus me deu o seu Santo Espírito e me capacitou para fazer a coisa mais honrosa que é pregar o seu Evangelho. Existe um galardão celestial que Deus tem reservado para mim. Apesar de não ter um pedaço de terra, mas Deus tem guardado a minha vida e tem me sustentado todos os dias, não tem deixado faltar o pão. Eu não posso contabilizar quantas vidas têm sido restauradas, abençoadas, edificadas, ensinadas, instruídas por causa da minha vida. E comecei a pensar. E depois coloquei isso na balança e peraí, Satanás, vai-te! Isso aqui vai passar! Dias melhores virão. Oh, posso até não estar vivo e não ter às vezes a força necessária, mas eu creio que Deus Ele cuida. Eu creio que Deus está trabalhando. Creia. Creia. Como é que se faz, pregador? Seja cheio do Espírito, Ele te dá força para crer. Se eu não estivesse cheio do Espírito, Satanás teria dominado meu pensamento e na revolta eu teria tomado decisão precipitada.
Mas a prova de que você realmente está cheio do Espírito não é que você não vai sofrer esses pensamentos negativos, é que você vai reagir a eles e vai superar eles. Então supere as palavras negativas que liberaram contra você. Supere as palavras pesadas que disseram contra você. Supere. Você serve um Deus que Ele ama e lhe perdoa, que apaga os seus erros, e não importa se alguém vai continuar lembrando, o que Ele diz é o que vale. Supere, porque quem cuida da tua vida não dorme nem tosquedeja. Quem cuida da tua vida ainda está na peleja. Fala com Ele. Levanta a tua voz nessa noite, porque o Espírito do Senhor, na verdade, está passeando na congregação. Olha Ele passeando, Ele vai consolando, Ele vai levantando, Ele vai fortalecendo, Ele vai revestindo, Ele vai enchendo. Aonde tiver alguém sedento por Deus, que quer ser cheio para vencer, ser cheio para resistir o sofrimento, ser cheio para agradecer, ser cheio para adorar, e não receba, porque Ele está dando. Fica de pé em nome de Jesus. Vem aqui à frente aqueles que querem ser cheios, que precisam hoje transportar de poder. Vem correndo, vem aqui na frente. Venha. A força de Deus é maior do que a sua fraqueza. Para cada escape, Deus, para cada tentação, Deus tem um livramento, um escape. Hoje o Senhor vem em socorro da tua vida, porque Jesus sabe das pelejas da tua alma, das lutas do teu pensamento. Oh, Jesus sabe que apesar de tudo você não se rendeu totalmente. Talvez você ache que não, mas Deus entende até mesmo as tuas mais profundas fraquezas. E o Senhor nessa noite, Ele coloca o sangue dele sobre a tua vida para te limpar de novo. Se tem alguém para aceitar Jesus, levante a sua mão. Saia daqui hoje com o perdão e a salvação de Jesus. Se tem alguém, levante a sua mão para entregar a sua vida a Cristo. Onde tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Saia daqui hoje para viver uma nova vida, um novo tempo. Levante a sua mão onde tem alguém que deseja receber nova vida em Cristo. Não, eu não estou te chamando para ser crente, evangélico, protestante, cristão simplesmente. Eu estou te chamando para mais do que isso. Eu estou te chamando para entregar o teu coração nas mãos de Jesus, para que Ele cuide e guie você a partir de hoje. Eu estou te convidando para fazer parte dessa família. Oh, leva. Nós vamos orar, nós vamos adorar, e esse lugar vai explodir de barulho santo, de glória a Deus, aleluia. E enquanto a igreja estiver adorando, vamos louvar a Deus aqui. Quem tiver aí a unção, a graça para cantar, cante, porque enquanto esse louvor estiver sendo ministrado, o Espírito Santo vai estar visitando algumas pessoas, despedaçando o jugo, revestindo de poder, batizando, dando dom de línguas. Se você acredita nisso, que quem acredita recebe, irmão. Você tem que acreditar que há poder na palavra. Se você não acreditar que há poder na palavra, então tem algo errado, ou no pregador ou em você, mas na palavra que não é, porque a palavra é a Deus. Oh, deixa eu fazer a primeira oração, o irmão começa a cantar. Depois eu faço outra oração e encerro. Pai, aí está, Senhor, a tua igreja. Olha aí, Jesus, quando a sede da tua presença veio aqui, Jesus. Olha aí, Jesus, as almas carentes da tua presença. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, Senhor, essas vidas te desejam. Como a terra que está seca, rachando, esperando a chuva. Aqui estão os corações, Senhor, famintos, dizendo: eu quero Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero ser cheio. Sim, declare para Deus essa noite que você quer, que Ele vai te encher. Ele vai te encher, e abra sua boca para bendizer, exaltar e dar graças, para dar glória a Deus, aleluia, para glorificar a Deus, porque é glorificando que Ele opera. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Deixa o fogo do Espírito Santo se alastrar.
Aonde estão os crentes que um dia receberam o dom de língua? Fala, meu irmão. Jesus te batizou com línguas estranhas, foi para você guardar, não, viu? Ele te batizou, foi para você falar. Fala, fala. Olha aí, escuta esse coral de línguas estranhas. Escuta esse coral de línguas estranhas. Aonde estão os crentes que já foram batizados? Fala. Fala em línguas hoje. Você que não é batizado, não é para entender, é para crer. Se você for tentar entender, vai virar vai entrar em parafuso. Você vai pensar que é doido, que isso aqui é loucura. Apenas creia e receba. Fale em línguas estranhas. E que isso deixe. E que os milhares de línguas repartilhem como vinho de fogo. Receba. Espírito Santo, fala sobre esse lugar. E enche esse crente de poder. Vai adorando. E quem tiver fogo aí, vai orando para esses irmãos. Vem, os obreiros aqui, os irmãos aí de trás. É labareda. O fogo do Espírito caiu sobre mim. Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim. O fogo do Espírito caiu sobre mim. Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim. O fogo do Espírito caiu sobre mim. Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim. O fogo do Espírito caiu sobre mim. Eu não tenho culpa se meu Deus me usa assim. Eu vou marchar, vou declarar. Eu vou pisar na cabeça da serpente pra matar. Eu vou marchar, vou declarar. Eu vou pisar na cabeça da serpente pra matar. O fogo do Espírito caiu neste lugar.